Olá, seja bem-vindo ao episódio 3 de Julgados Café com Sapiens CMP. Assim como ocorre com os parlamentares federais, é vedado o pagamento de valor a mais a deputados estaduais pelo fato de terem sido convocados para a sessão extraordinária. É proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para a sessão extraordinária. Desse modo, é inconstitucional, por violar o princípio da simetria federativa, norma de Constituição estadual que possibilita o pagamento de parcela indenizatória a parlamentares convocados para sessões legislativas extraordinárias. Próximo julgado. É inconstitucional norma que impõe ao Tribunal de Contas da União a obrigação de ceder servidor para compor órgão do Poder Executivo, violando sua autonomia e a reserva de iniciativa legislativa. A imposição legal para que o TCU indique um auditor para compor o Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal afronta a autonomia e a reserva de iniciativa do tribunal. Ainda que o presidente possa criar cargos, ele não pode obrigar outro poder a ceder um servidor. Por isso, o STF deu interpretação conforme a Constituição para fixar que a indicação pelo TCU é facultativa e não obrigatória. Próximo julgado. É constitucional norma inserida por emenda parlamentar que exige nível superior para o cargo de técnico do MPU e do CNMP, bem como reconhece os cargos de analista e técnico como essenciais à atividade jurisdicional. A exigência de nível superior para técnico não desfigurou o projeto de lei original, pois se relaciona à organização do quadro funcional. Da mesma forma, elevar o status dos cargos de analista e técnico para essenciais à atividade jurisdicional está relacionado à proposta original. Próximo julgado. É inconstitucional norma estadual que estabelece critérios para a escolha do defensor público geral que sejam diferentes da Lei Orgânica das Defensorias Públicas, a Lei Complementar 80 de 1994. Isso acontece porque a norma estadual viola a competência da União para editar normas gerais sobre a organização das defensorias públicas dos estados. Próximo julgado. A Constituição Federal determina que o Congresso Nacional preveja como crime a retenção dolosa de salário. Trata-se de um mandado constitucional de criminalização de natureza vinculante. Como ainda não existe esse crime, o Congresso está em mora e deve editar a lei em 180 dias. Este julgado foi de 26 de maio de 2025. Próximo julgado. É inconstitucional norma estadual que estabelece regras sobre a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica e de água por inadimplência do usuário. No caso concreto, uma lei de Tocantins proibia as concessionárias de suspenderem o fornecimento antes de 60 dias do vencimento da conta. Essa lei é inconstitucional porque a Constituição atribui à União a competência para legislar sobre águas e energia, não cabendo ao Estado-membro disciplinar esses aspectos do serviço. Próximo julgado. Os planos econômicos denominados Bresser, Verão, Collor-Brim e Collor-Suns são constitucionais, mas seus efeitos danosos consequenciais devem ser recompostos. As teses do julgamento foram: primeiro, a adoção dos planos foi legítima para preservar a ordem monetária. Segundo, o acordo coletivo entre bancos e poupadores é eficaz para resolver as demandas. E terceiro, a jurisdição constitucional admite a autocomposição para resolver litígios complexos. Próximo julgado. É possível a conversão da ação possessória em indenizatória quando se reconhece a natureza indígena das terras. Não ocorre julgamento extra petita nesses casos. A sentença que impõe medidas progressivas para alcançar a situação ideal prevista em lei, em prazo razoável, não viola a norma. Pelo contrário, a concretiza. É possível fixar prazo razoável para a emissão de posse de povo indígena
com medidas que promovam a desocupação segura dos ocupantes não indígenas. Próximo julgado. É constitucional um dispositivo do Conselho Federal da OAB que exige do advogado a comprovação de inscrição há mais de 5 anos no Conselho Seccional do Tribunal, em que a vaga do 5º Constitucional será preenchida. O 5º Constitucional reserva 1/5 das vagas em tribunais para advogados e membros do Ministério Público. A regra do CFOAB exige que o candidato comprove inscrição por mais de 5 anos na OAB da jurisdição do tribunal. Isso visa assegurar a familiaridade do profissional com a realidade local e impedir candidaturas oportunistas. Próximo julgado. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que deixa de prever a perda do cargo de governador e de vice-governador que se ausentem sem autorização da Assembleia Legislativa por mais de 15 dias. O STF deu interpretação conforme a Constituição do Amazonas para afirmar que a ausência do governador e do vice do Estado e do país por mais de 15 dias sem autorização implica perda do cargo conforme o artigo 83 da Constituição Federal. Próximo julgado. É inconstitucional decreto estadual que proíbe o uso da linguagem neutra de gênero nas instituições de ensino e nos órgãos públicos. Uma norma estadual que veda formas alternativas da língua portuguesa invade a competência legislativa da União para dispor sobre diretrizes da educação nacional. A Constituição define o português como língua oficial, mas não autoriza que estados ou municípios imponham ou vedem formas de expressão linguística. Próximo julgado. Município não pode legislar sobre isenção de honorários advocatícios em programa de regularização tributária, pois se trata de matéria processual de competência privativa da União. É inconstitucional uma norma municipal que isenta do pagamento de honorários de sucumbência os contribuintes que aderem a um programa de regularização e desistem de ações judiciais. Essa norma invade a esfera do direito processual, violando a competência da União. Próximo julgado. É inconstitucional dispositivo de lei estadual que prevê, no caso de empate, a escolha, mediante votação secreta, de 3 nomes para a composição de lista tríplice entre os candidatos mais antigos do Tribunal de Contas. O critério de antiguidade deve ser aferido com base em parâmetros objetivos, como tempo de posse ou idade. A votação introduz subjetividade, contrariando os princípios da impessoalidade. Próximo julgado. É inconstitucional a exigência de requisitos iguais para a aposentadoria de policiais homens e mulheres, sem observar a diferenciação de gênero. A Emenda Constitucional 103 de 2019, ao exigir os mesmos requisitos de ambos os sexos para a aposentadoria especial de policiais, não respeitou a igualdade material. O STF suspendeu a eficácia das expressões para ambos os sexos e determinou que, até uma nova lei, aplique-se a regra geral de redução de 3 anos para as mulheres policiais. Próximo julgado. O governador deve primeiro nomear auditores e membros do Ministério Público antes de sua escolha livre para o Tribunal de Contas. É inconstitucional exigir requisitos extras, como tempo de serviço ou ficha disciplinar, para auditores substituírem conselheiros. No preenchimento de vagas para o Tribunal de Contas Estadual, a autoridade deve, primeiramente, indicar as vagas destinadas a auditores e membros do MP para só depois fazer sua escolha de livre nomeação. Próximo julgado. É inconstitucional lei complementar estadual que fixa o maior tempo de serviço público em geral como critério de desempate para a promoção de membros do Ministério Público local. O STF julgou procedente o pedido por inconstitucionalidade formal, pois invadiu a competência da União, e por inconstitucionalidade material, pois viola a isonomia ao usar um critério alheio à carreira.
Próximo julgado. É constitucional lei estadual, mesmo de origem parlamentar, que prevê a distribuição gratuita pelo SUS de análogos de insulina a portadores de diabetes. O fornecimento da substância não é um benefício novo, considerando a previsão de atendimento integral das pessoas pelos serviços de saúde. Portanto, a lei não ofende a vedação de criar benefícios da Seguridade Social sem a correspondente fonte de custeio. Próximo julgado. É constitucional a lei estadual que determina a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de empresas que vendem produtos fabricados com trabalho escravo, desde que comprovado em processo administrativo o dolo ou culpa dos sócios. Próximo julgado. É constitucional lei estadual que exige profissional de educação física e o registro da empresa no CREF para academias e clubes cujas atividades envolvam riscos à saúde. Essa exigência não se aplica a atividades exclusivamente lúdicas ou recreativas, sem risco relevante. Portanto, estabelecimentos voltados apenas à diversão e lazer não se submetem a tais regras. Próximo e último julgado deste episódio. É inconstitucional lei estadual que regulamenta a atuação de associações de socorro mútuo. A competência para legislar sobre direito civil e política de seguros é privativa da União. Assim, é vedado aos estados editar normas sobre o tema. Uma lei estadual que impõe obrigações a associações de socorro mútuo invade a competência da União, sendo formalmente inconstitucional. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos julgados.